Oi, gente, se é a primeira vez aqui no nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Mari Calegari e hoje, sou psicóloga, socióloga, trabalho na área da psicanálise lacaniana e hoje fiquei pensando se eu ia ou não falar aqui no canal sobre essa série Adolescência, da Netflix, que eu achei muito interessante, que eu acho que todo mundo deveria assistir, porque é uma forma de refletir, sobre esse momento aí da adolescência, que todos nós já fomos adolescentes e sabemos que é um período que não é fácil, nem para os adolescentes, e também nem para os pais que muitas vezes não sabem como lidar nessa fase. Às vezes eu penso assim, a gente sabe o que fala e não sabe o que o outro do outro lado está entendendo. Mas como me deu vontade de falar o que eu fiquei refletindo, porque essa série faz, no mínimo, a gente refletir. Eu achei que foi a atuação assim dos artistas muito bem escolhido, eles trabalharam muito bem nessa série, São só apenas 4 capítulos e que trata, da morte, de uma jovem e uma acusação para um menino de 13 anos que trabalhou muito bem na série, uma carinha inclusive bem de criança, são 2 filhos, o casal, os 2 trabalham, tem uma irmã mais velha e de repente tem a casa invadida aí pelos policiais em busca do filho criança, que vamos dizer para os pais, o caçulinha ali, e que pega todo mundo desprevenido e ali começa a série, eu achei muito interessante, assim, alguns pontos que me chamaram muito a atenção, o desespero, principalmente do pai, que foi o que acompanhou toda essa questão da prisão do menino, e das questões e dos investigadores que começaram a investigar aí o que tinha acontecido. Me chamou a atenção, esse desespero do pai, como assim, Qual o pai que a gente, como pai, sempre os nossos maiores tesouros são os nossos filhos, E jamais você vai pensar que um dia um filho poderia estar envolvido numa situação dessa. E na série foi o pai que acompanhou todo esse processo, que vai para a delegacia, que foi denunciado, aquela coisa toda, e começam a investigação. Então, numa cena que me chamou a atenção, quando o pai pergunta que está sozinho com o filho, ele não quer acreditar naquilo que está sendo acusado o filho, ele pergunta com a maior, olhando para essa adolescente, se ele realmente tinha feito isso. E o adolescente nega, nega assim que a priori deu a impressão, de que realmente ele estava fora disso e para alívio, vamos dizer, do seu pai. Porém, durante os capítulos vai aparecendo, as cenas. E o que o menino talvez não contasse foi que toda a cena foi filmada, Então, eles tinham um vídeo de tudo o que aconteceu diante desse crime. E ali vai desenrolando nesses capítulos, a investigação, vão para a escola. Uma escola, que talvez até os professores meio perdidos, com vários adolescentes, me chamou muito a atenção a desorganização dessa escola. Me parecia que a própria escola ali também não estava sabendo lidar com muitas situações, dos adolescentes, que é uma questão que muitas vezes os pais sem tempo, não conhecem quase nada da escola onde seus filhos estão indo,
o horário que eles estavam na rua, né, o filho, onde aconteceu todo essa situação, essa morte, né? E ali, então, o que também um outro aspecto, quando você for assistir, ou se você já assistiu, que eu acho muito interessante, eu já trabalhei, né, muitos anos, assim, atendendo ou com adolescentes, né? Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa grande, tinha um projeto aqui no nosso estado, né, que era da Guarda Mirim, o Projeto Piá, que geralmente são adolescentes mais vulneráveis ou adolescentes mais humildes que iam para o emprego. Eu conversava muito com esses meninos, a maioria era meninos na época, e era muito interessante que eu, muito curiosa, sempre questionando, conversando com eles. Os adolescentes, eles têm praticamente entre eles uma linguagem diferente, desde gírias, de maneira de falar que a gente não acompanha, né? É algo da linguagem entre eles. E isso, o filho, né? O filho do investigador estudava também nessa escola. E vendo o pai, né, indo lá fazer as entrevistas, eu achei bonita essa cena que o filho resolveu chamar o pai para ir explicar, um filho adolescente também, para o pai o tipo de linguagem, né, os símbolos sobre cores que havia nessas conversas, que pegaram o celular, né, para investigar onde o que o menino estava vendo no celular e algo assim. E ali tinha muita simbologia ou tipo de conversas ou de gírias que o próprio investigador acho que não sabia, né? E eu achei interessante que esse filho veio, tipo, chamar a atenção do pai ou dar umas dicas para o pai sobre aquele tipo de conversa, né? E eu trabalhando, como eu digo, já trabalhei com muitos adolescentes, até eu me lembro que naquela época, né, ia falar de sapato, era um pisante, né? Ia falar de uma camiseta, falava peita, usava umas outras linguagens que a gente aí no dia a dia não tem ideia do que está rolando, inclusive na fala entre os adolescentes, né? A gente sabe que a adolescência, todo mundo se preocupa muito com a imagem, é muito importante para o adolescente poder fazer relacionamentos, né? O adolescente estar nos grupos, por quê? Porque na adolescência é um momento que ele tem que deixar de ser o filhinho do fulano e da fulana para começar a desenvolver a sua identidade, né? Então, ali depois dos 11, 12, 13 anos, né, que começa essa diferença, porque até 10 anos, papai e mamãe falou, é o rei e rainha. Você já deve ter visto a criança falar, meu pai falou, minha mãe disse, né? Mas quando eles começam a entrar na adolescência ou na pré-adolescência, eles começam a associar outras formas de viver dos pais de outros, de outras famílias, né? Começam a conversar com os amigos e começa a ter certas dificuldades. Quem que já não passou por essa situação? Ah, mas o pai dela deixa, o pai dele. E às vezes os pais têm que falar, não, mas aqui é diferente, né? Eu acho que uma outra situação que a gente tem que pensar, uma coisa é você ser legal, querer ser um pai, uma mãe legal, companheira, tudo mais, mas pai e mãe não são amigos dos filhos. Pai e mãe é autoridade, né? E às vezes se mistura isso, querendo ser um pai, uma mãe legal, acaba atuando como se fosse amigos dos filhos. E amigos é aquela história, né? Muitas vezes você briga, você fala o que você bem entende, né? E a gente hoje está vivendo também essa dificuldade dos pais, no sentido assim, que ele não tem como, por mais que ele controle, vamos dizer, não, meu filho não usa celular, será que não usa mesmo? Né? Às vezes não usa em casa, mas está vendo lá no celular do outro amigo,
né? Quem que consegue monitorar um filho 24 horas, né? Ah, meu filho não mente. Mente. Adolescente mente, mente muito, né? Até para ele poder, que é uma fase muito difícil dele poder fazer essa separação, né? Porque é uma mistura de amor e de ódio. Eu amo tanto meu pai e minha mãe, como é que eu vou que chega a ficar até com raiva, sabe? É uma fase muito difícil para os adolescentes, né? Por isso que eles muitas vezes têm muito sono, quer dormir muito, por quê? Porque é a hora que ele começa a deparar com a vida dos adultos, então esse sono do adolescente é como se fosse não tô querendo crescer, né? Então é uma fase difícil para ele, é uma fase difícil para os pais. E essa série ela vai mostrando esse tipo de coisa, né? De, assim, a dificuldade, o susto do pai, né? Com essa situação. Um pai que trabalha muito, né? Uma mãe. E que estava vendo esse menino, né? Porque para os pais parece que os filhos são sempre criança, né? E, então tem umas cenas chocantes desse sofrimento desse pai, desse sofrimento dessa mãe e também do julgamento da sociedade em cima desses pais, né, devido ao ocorrido. Então, é uma série que faz a gente pensar muito, né, sobre as dificuldades dos próprios professores hoje de lidar com adolescentes, né, da dificuldade dos pais sem tempo, na correria, tendo que lutar pela sobrevivência, ninguém ou não é todo mundo que tem, né, o poder econômico para poder estar a mãe acompanhando quando os dois precisam trabalhar. Então é algo assim que a violência, né, que está assim, ninguém mais tem um limite. A gente vem de uma época, né, que era normal você ter um apelido, era normal, todo mundo sabia sair dessas situações hoje, né, com essa situação do bullying, né, que a gente sabe que tem muito nas escolas. Então, tudo isso vai, de certa forma, gerando o adolescente não saber lidar com isso, né? E ali deixa bem claro que esse menino sofria algum tipo de bullying, né? Tinha também, pelos vídeos que ele assistia no celular, né? Mostrava alguma rejeição ou raiva da mulher, de mulher, né? E a história vai acontecendo, até que acaba virando um crime. As dificuldades hoje que as escolas, os professores estão enfrentando, né? Às vezes a gente escuta do lado da escola que os pais largaram tudo, a educação para a escola. Cadê esses pais? Então, a importância de você conhecer e estar mais ligado também à escola, sobre o tipo de ensino, sobre o comportamento, visitar a escola, saber, né, conversar com os professores. Tem pais que muitas vezes não conhecem nem os professores dos filhos, né? Talvez conversar com a coordenadora, né? Questionar muito as crianças em casa, como é que tá isso, né? Muitas vezes o adolescente, ele chega, ele tem que ter um espaço para ser escutado, né? De preferência dentro de casa, senão ele vai escutar e vai fazer as suas associações com o que vê na rua, com o que vê na internet, com o que vê no que tá por aí, né? Então e é difícil, gente, controlar, né, tudo da internet, controlar passo a passo. Então, achei formidável, né, essa série, porque ali ela não tá falando quem tá certo, quem tá errado, ela tá colocando mesmo, eu entendi que é pra gente questionar que isso é o que é uma realidade do dia a dia, do que tá acontecendo hoje, né? A série é uma série inglesa, e você vê lá na Inglaterra, nessa idade, o adolescente pode, inclusive, ser preso, né? Ser julgado, por isso que ele está preso. Tem a cena, né, também que ele vai conversar, muito interessante, com a psicóloga,
né? E, ao mesmo tempo, no momento, ele tá bem ali, a dualidade, né? Ao mesmo tempo, é um menininho dócil, um menino que vai conversando e de repente ele tem uma atitude de agressividade, né, de grosseria. É bem isso que uma hora criança, uma hora querendo ser adulto, uma hora, né? Então, isso tudo dentro da adolescência, junto com os hormônios, junto com a instabilidade, junto com mudanças no próprio físico, aceitação ou não, né? Fora de casa, como é que está sendo a aceitação no grupo? Muitas vezes a gente escuta falar, ai, meu filho é tranquilo, não me dá um trabalho, a única coisa que ele gosta é jogar, ele gosta de ficar lá no quarto dele de boa. Um filho trancado na adolescência dentro de um quarto só vendo o celular, né? O que está acontecendo, né? Essa falta de tempo. O adolescente, né? O adolescente ele tem que ir para a vida, ele tem que ter interações sociais, né? Afinal de contas, o pai e a mãe nunca vai ficar a vida inteira. O excesso de proteção, a gente sabe que a nossa sociedade hoje exige dos pais, né? Mais proteção, mas ao mesmo tempo também tem que incentivá-los a ser independentes, né? A gente está vendo aí jovens de 24, 25 anos que vão fazer uma entrevista de emprego e leva o papai e leva a mamãe, né? Então, é muita diferença, é muitos assuntos a serem questionados nessa época da nossa sociedade, né? Onde não tem receita, né? Uma receita, o que é certo, o que é errado, né? Eu não gosto disso, né? Que as pessoas que vêm falar cheio de certezas. Não, educação é algo muito difícil. E nessa série, terceiro, quarto capítulo, né? Que a sociedade julga muitos pais, né? Porque é muito fácil julgar um ao outro, né? Quando você não sabe, não se trata de julgamento, né? Ali na série mostra para os pais uma cena do marido e da mulher conversando, chorando, se culpando, né? Como assim, o que nós erramos, né? Outra tentativa da família, né? Que enquanto o menino estava preso, eles tentando levar uma vida normal, mas quem que vai levar uma vida tentando até ir para o cinema, fazer algo assim, que era o aniversário do pai, mas como que alguém com um problema desse nível realmente consegue fazer essa separação? Então, bullying, quando a psicóloga, né, que vai ouvi-lo, e nas perguntas, no episódio, onde ele é entrevistado por uma psicóloga, e ele consegue falar e se abrir, ali você possivelmente pode observar todas, mais ou menos, o que levou talvez ele a cometer essa atrocidade, né? Ali, se você observar bem naquelas cenas das conversas, depois, quando ela vai perguntando sobre o pai, tem uma cena que ele fala, né? Que quando ele era pequeno, que ele ia jogar bola e ele não era bom no futebol e cada vez que ele cometia um erro, o pai não estava olhando, como se estivesse envergonhado do papel que ele estava fazendo. Aí nas entrevistas ele vai falando, daí ele comenta sobre o que acontecia na escola, ele e mais dois amigos que também se sentiam talvez não populares na escola, né? E ele pergunta, fala alguma coisa no sentido assim de que ele era feio, né? Acho que pergunta para a psicóloga se ela achava que ele era feio, né? Então ele tinha um problema possivelmente com a sua imagem, né? Essa menina do contexto acha que fez fotos de com nua, né? Ou fotos que expôs o seu corpo e que isso vazou nas escolas, onde todo mundo também falou mal dessa menina,
né? E possivelmente deu a entender que ele gostou dessa menina e acha que vendo a situação dela, né, ele quis se aproximar como se querendo também dar um apoio ou algo assim, né? E ele já havia tentado convidá-la para ir num parque, né? E ela fez alguns comentários com os emojis, né? Que ele vai ali explicando o que significava cada emoji daquele para a psicóloga, ou seja, que ela, essa menina também o desprezou, né? Dizendo mais ou menos, pelo que eu entendi, né? Quer dizer, quem que ele pensa ainda para tentar conquistar, ela quer dizer, mais bullying ainda sobre ele. Então isso foi levando, né? A gente não sabe o que passou na cabeça dele, né? Talvez vindo uma violência contra isso que talvez possa ter levado a cometer o que ele cometeu. Né? A psicóloga chega a perguntar se ele consegue entender o que era a morte, o que ele fez com a outra menina, né? Que ele fica até meio assustado. Então você vê assim uma certa incoerência, né? Ali de uma criança, menino adulto, não sabendo lidar com aquilo que ele passava, pelo que eu entendi, pelo que ele passava na escola, e que quando ela também o desprezou, né? Acho que ele tentando achar que ela estava na mesma situação dele, por estar sendo vítima também de bullying de toda a escola, que vazou o vídeo dela, acho que ele quis se aproximar dela e ela mesmo assim ainda também o desprezou, né? Talvez isso tenha sido o que levou ele a gota d'água para ele fazer o que ele fez, né? Então, a série vai mostrando, né, algumas coisas nesse sentido, o que poderia, o que não justifica, né, junto com a violência e tudo mais, talvez a rejeição, né? Ele já vinha com um complexo de feiura, ou com um complexo de não ser aceito, ou ser, não fazer parte da popularidade da escola, né? E talvez isso tenha gerado uma raiva, algo tão assim que chegou a fazer o que ele fez, o que não justificaria a atitude. Quando ele, né, possivelmente não se enquadra nisso, que a escola, que as redes sociais, o ideal de beleza que é colocado, né, isso aí pode ir gerando uma violência dentro dele, né, ao ponto dele chegar no nível que chegou. E isso a gente tem visto isso muito. Esse é o caso aí do filme, mas a gente está escutando isso aqui, né, na nossa sociedade, vira e mexe, a gente vê algumas situações, né, como a pessoa não aceitar um não do outro, a gente não aceitar um final de namoro, não aceitar a rejeição, né, de não te quero, né, você não poder aceitar o não, né, de uma outra pessoa. Então, são tudo questões aí para a gente pensar, refletir, né, nesses ideais que se colocam para cada um e quando você não responde desse lugar, como é que fica na cabeça? Se para os adultos não é fácil, imagina para os adolescentes lidar com tudo isso nessa fase que é tão importante para ele, a questão do corpo, a questão da beleza, a questão de lidar com o espelho, a questão de ser aceito. Junto com isso vem a fase do desenvolvimento, né, sexual e tudo isso junto, né? Como é que permeiam a mente aí dos adolescentes, seja ele menino ou menina.
que seja interessante, né? Os pais de adolescente, ter esse convívio com os pais dos amigos, até para trocar mesmo opiniões, ideias, conversar, né? No momento assim, a sociedade anda tão individualizada, né? E eu acho que quando você está passando por fases parecidas, é muito interessante você também ter esse contato, tanto seja com professores, com a escola, os lugares onde os filhos frequentam, os pais dos amigos dos filhos, né? Tentar estar junto aí nessa caminhada para poder fazer trazer menos problemas aí nessa constituição do sujeito, né, que vai para a vida adulta. Então, eu quis falar um pouco sobre isso aqui, porque até agora eu estou refletindo ainda sobre essa série e que eu acho que o mais importante de tudo isso foi, assim, trazer aí, né, tanto é que ela está sendo muito comentada, foi trazer isso para que nós, pais, avós, né, pessoas aí da sociedade mesmo, possam olhar com mais atenção, né? O Brasil, a estatística do Brasil, hoje nós temos muitos adolescentes aqui no nosso país, né? E a gente poder pensar e refletir, principalmente, como é que a gente está utilizando o nosso tempo, né? Essa separação do tempo, para poder estar tendo esse tempo de escuta ou de observação dos filhos, de acompanhar, né? De orientar. E é isso, né, gente? Infelizmente, a vida não é fácil para ninguém, né? Infelizmente, são desafios aí da vida, são desafios dos pais, são desafios dos professores, são desafios da sociedade, são desafios para nós profissionais, né? Porque a gente trabalha, mas se discute muito esses assuntos também nos nossos grupos de relacionamentos, porque a velocidade com que tudo vem mudando, vem se transformando, né? Não tem como não fazer com que a gente fique realmente refletindo, né? Estudando, buscando formas de ter de poder ter menos prejuízos, né, na educação aí de nossas crianças e de nossos adolescentes. Tá bom? Era isso por hoje. Eu tentei falar, não fui falar de teoria, mas quis falar assim de uma forma mais simples aqui para que todos possam assistir a série, questionar, quem já assistiu, poder deixar seus comentários, o que pensaram, o que estão pensando, né? Então era isso por hoje, tá? Obrigada aí para quem assistiu o vídeo até aqui e um abraço. E que a gente possa, acima de tudo, amar muito os nossos filhos, nossos adolescentes e ter um momento de escuta, dar um espaço para escutá-los nessa fase de tanta ebulição, tá? Até a próxima. Um abraço.